Aviso: para o melhor entendimento desse episódio, ouvi os episódios 1, 2 e 3 dessa temporada sobre epistemologia. Se você parar para pensar, não vai demorar a concluir que o conhecimento é um dos nossos conceitos mais elementares. Sério mesmo. Dos Vera. Quer ver? Faz que nem eu e para agora para pensar no tanto de coisa que tu sabe. Vai lá. Para, pensa um pouco e faz uma lista. E aí, o que é que tu sabe? Olha, eu fiz aqui uma lista bem curta, saca só. Sei que a água ferve a 100 graus Celsius. Sei que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Sei que 2 mais 2 é igual a 5 eventos de extinção. Sei que em 2019 o Brasil foi tirado em média 8 horas por dia. Sei que a última constituição da Amazônia sei que é a maior brasileira, é a maior pandemia dos últimos 100 anos gira em torno do Sol. Sei que o atual aquecimento global é causado pelo ser humano. Erradicou a varíola. E sei que o Windows 11 será lançado amanhã, no dia 5 de outubro de 2021. Olha, acredite, essa pequena lista é apenas um pedaço de neve da ponta do iceberg. Eu sei que sei muito mais do que acabei de listar. E a situação não é diferente com você, ouvinte, ainda que saiba outras coisas que nem mesmo faço ideia que existam. Algo tão importante e elementar merece um episódio próprio. Portanto, o episódio de hoje irá introduzir o conhecimento. O que é conhecimento? Como defini-lo? Quais são os tipos de conhecimento? Meu nome é Franco Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Antes de começar, queria rapidinho definir uma coisa e relembrar outra. Com relação à definição, o negócio é o seguinte: saber e conhecer serão a partir daqui considerados sinônimos, certo? Agora, com relação a relembrar, levarei em conta a noção já batida, mas ainda assim importante, de proposição. A proposição é o pensamento literalmente expresso por uma frase declarativa e que é passível de valor de verdade. Logo, quando digo em inglês "the snow is white" e em português que a neve é branca, ainda que sejam frases declarativas de idiomas diferentes, elas expressam a mesma proposição, a de que a neve tem a cor branca. Com relação ao valor de verdade, quero dizer que a proposição é verdadeira ou falsa, a depender do pensamento por ela expressa corresponder ou não na realidade. Logo, quando digo que neva lá fora, isso é falso, pois eu moro em Manaus. Ou seja, é mais provável ser verdadeira a proposição chove lá fora. Pronto, tudo certo. Agora vamos ao conteúdo do episódio. O problema filosófico a ser respondido aqui é o seguinte: o que é conhecimento? Responder esse problema filosófico vai requerer dar alguns passos para trás. Comecemos do começo. O conhecimento só existe a partir da relação entre duas coisas, um sujeito e um objeto. O sujeito é aquele que conhece, enquanto que o objeto é aquilo que é conhecido. Simples assim. Só que algo interessante surge a partir dessa relação entre o sujeito e o objeto. Observe o seguinte: um sujeito pode se relacionar com os mais variados objetos que existem e compõem a realidade. Só que essa variedade de objetos e, principalmente, de relações que um sujeito pode ter com esses objetos acaba levando aos mais variados tipos de conhecimento. Em outras palavras, um certo padrão de relacionamento entre um sujeito e um determinado conjunto de objetos leva a um certo tipo de conhecimento. Pega, por exemplo, tirar xerox. Digamos que um sujeito qualquer faça as seguintes alegações. Meu pai sabe tirar xerox E, eu sei tirar xerox. ainda que as duas alegações envolvam conhecimento, elas são alegações distintas.
O pai saber tirar xerox destaca o fato dele ter a habilidade de usar uma impressora ao ponto de gerar cópia de um documento. E isso é diferente de dizer que sei essa habilidade. Então, intuitivamente, a diferença está em saber um fato e uma habilidade sobre tirar xerox. Como é que os tipos de conhecimento estão por trás dessa diferença? Bom, na epistemologia, tradicionalmente, 3 são os tipos de conhecimento: o proposicional, o prático e o por contato. Comecemos pelo conhecimento proposicional, que é também chamado de conhecimento teórico ou factual e é identificado pelo termo técnico saber que. O conhecimento proposicional é o conhecimento de um sujeito sobre um fato. Ou seja, o objeto do conhecimento é uma proposição verdadeira, pois um fato é expressável por meio de uma frase declarativa e o significado dessa frase é uma proposição, sendo verdadeira quando corresponde à realidade. Se a gente retomar o exemplo sobre tirar xerox, quando um sujeito alega que meu pai sabe tirar xerox, a proposição contida nessa alegação indica que ele tem um conhecimento proposicional, pois é um fato o pai desse sujeito fazer essa ação. Um outro exemplo seria alguém dizer algo como: sei que civis realizaram uma missão espacial em setembro de 2021. Isso é um conhecimento proposicional, pois esta pessoa está informada sobre um fato recente e relevante da realidade. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou com sucesso o primeiro lançamento de uma viagem ao espaço tripulada apenas com civis, sem astronautas. Foi o voo de estreia do novo negócio de turismo orbital de Elon Musk e um salto à frente dos concorrentes, oferecendo viagens em foguetes para quem esteja disposto a pagar uma pequena fortuna pela alegria. Os 4 turistas espaciais da SpaceX pousaram no Atlântico, na costa da Flórida, no sábado, após 3 dias no espaço. Dessa forma, o grupo conclui com sucesso a primeira missão orbital da história, formada somente por civis. A chegada ocorreu conforme planejado. A cápsula Dragon viajou mais longe do que a Estação Espacial Internacional, a uma órbita de 575 quilômetros de altitude, e circulou o planeta mais de 15 vezes a cada dia. Seguindo adiante, temos o conhecimento prático, que é também chamado de conhecimento competencial ou de aptidões, e é identificado pelo termo técnico saber como ou saber fazer. O conhecimento prático é o conhecimento de um sujeito sobre fazer algo, seja esse algo uma ação ou uma atividade. Ou seja, o objeto do conhecimento é uma habilidade, incluindo aí a sua posse e a capacidade de exercê-la. Se a gente retomar mais uma vez o exemplo sobre tirar xerox, quando o sujeito alega que eu sei tirar xerox, estou dizendo que tenho a habilidade de usar uma impressora ao ponto de gerar cópia de um documento. Outros exemplos de conhecimento prático seriam andar de skate, cozinhar, ou programar. Por último, temos o conhecimento por contato, que é também chamado de conhecimento direto ou por familiaridade, e é identificado pelo termo técnico saber de algo ou saber de alguém. O conhecimento por contato é o conhecimento de um sujeito por ter ou ter tido contato imediato com uma pessoa local. Ou seja, o objeto do conhecimento é a experiência direta, no caso de um sujeito com a realidade. Um exemplo seria uma pessoa dizer algo como: eu conheço o Teatro Amazonas. Ela pode ter um conhecimento proposicional disso. Saber que foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, que tem a capacidade para 701 pessoas e fica localizado no centro de Manaus.
Mas conhecer o Teatro Amazonas, no sentido de conhecimento por contato, significa ter estado lá, se possível entrado lá, e até mesmo participado de alguma apresentação ou espetáculo dentro do teatro. Um outro exemplo seria eu dizer que conheço o Festival Folclórico de Parintins. Posso ter ciência da sua história de origem, das emissoras que transmitiram o festival em certos anos, dos componentes do festival, temas, vencedores. Mas isso tudo é o meu conhecimento proposicional do acontecimento. Infelizmente, não tenho conhecimento por contato do festival. Não cheguei a Parintins de barco, nem me hospedei por lá para aproveitar o dia a dia durante o festival e, principalmente, não estive na arquibancada do meu boi de coração, o garantido. É o povo, pé rachado, pé no chão, pé rejando. A partir desse ponto, o conhecimento proposicional será o tipo de conhecimento pressuposto no restante do episódio e também durante toda essa temporada. Isso inclui os episódios anteriores. Ou seja, conhecimento é conhecimento proposicional, onde conhecer significa conhecer uma proposição. Não faça esse recorte em vão. Esse tipo de conhecimento, na verdade, foi aquele que mais recebeu atenção na filosofia. Mas, como explicar isso? Célia Teixeira, filósofa portuguesa, apresenta rapidamente dois motivos para esse fenômeno. O primeiro motivo reside no fato de grande parte do conhecimento humano ser do tipo proposicional. Quer alguns exemplos? O conhecimento científico, por exemplo, seria um conhecimento proposicional, como quando alguém diz que existem ondas gravitacionais. Também seria proposicional o conhecimento histórico, como, por exemplo, a posse da Dilma Rousseff como a primeira presidente da República Federativa do Brasil. Boa noite. Às 15h deste 1º de janeiro, Dilma Rousseff assumiu formalmente a presidência do Brasil. Esse dia histórico é o destaque do Jornal Nacional, que o William Bonner apresenta ao vivo de Brasília. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Nós estamos... O conhecimento literário também seria um exemplo de conhecimento proposicional, como, por exemplo, saber que o poema Canção do Exílio é de autoria de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. O segundo motivo está nos outros dois tipos de conhecimento, no caso o prático e o por contato, serem menos sofisticados e também sendo de posse de animais não humanos. Ou seja, o conhecimento proposicional seria fruto de animais com capacidades cognitivas relativamente sofisticadas. O que, além dos seres humanos, claro, provavelmente alguns poucos animais possuiriam essas capacidades. Tá, pressupondo que o conhecimento é o conhecimento proposicional, retomemos o problema filosófico. Pergunto novamente: o que é conhecimento? Na epistemologia, tradicionalmente, o conhecimento é definido a partir da satisfação de 3 condições. Portanto, uma pessoa só pode dizer que sabe uma proposição qualquer quando atende a essas condições. A primeira condição a ser atendida é a crença. O que é uma crença? A resposta a esse problema filosófico consta no primeiro episódio dessa temporada. A crença é uma representação mental da realidade expressável através de uma proposição. Logo, o conhecimento envolve a capacidade do sujeito de representar adequadamente a realidade ou uma parte dela dentro da sua cabeça. Digamos, por exemplo, que você passa a crer que a cloroquina cura pessoas com Covid após ver na TV algum estudo em andamento dentro de um hospital particular indicando esse resultado.
Um estudo feito pela equipe médica da Prevent Senior sugere a eficiência da hidroxicloroquina associada à azitromicina em pacientes com sintomas iniciais do coronavírus. De acordo com a pesquisa, os resultados indicam que o tratamento reduziria 65% das internações na rede hospitalar. Mas essa é uma crença falsa. Hoje sabemos não somente que a cloroquina não cura pessoas com Covid, como esse estudo foi algo muito mais escabroso do que inicialmente havia se imaginado. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve agora o depoimento da advogada Bruna Morato, que representa legalmente um grupo de médicos que denunciou a operadora de saúde Prevent Senior. A advogada elaborou um dossiê que reúne provas e depoimentos de 12 médicos da operadora de saúde, confirmando que a diretoria da Prevent Senior teria usado beneficiários como cobaias em um estudo sobre a efetividade da cloroquina no combate à Covid. Segundo ela, os médicos da empresa não tinham autonomia para prescrever medicamentos para pacientes com Covid. Era a diretoria da empresa que determinava kits padronizados com 8 medicamentos para cada paciente. E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Bruna Morato afirmou que era comum a empresa mudar a causa da morte de um paciente que teve Covid. Quando falamos de conhecimento, o que geralmente vem à mente das pessoas é algo mais seguro, firme, que não seja falso ou evite a falsidade. Ora, uma das conclusões do primeiro episódio dessa temporada foi que ter uma crença não significa que ela é verdadeira, pois é possível que esteja na posse de uma crença falsa. Ou seja, existe uma distinção entre verdade e crença. Nesse sentido, crença não é conhecimento em razão da possibilidade de termos crenças falsas. Por isso que a crença não é conhecimento. Ela pode ser falsa. Mas perceba que a crença ser distinta do conhecimento nos faz notar que não basta apenas acreditar. É preciso que a crença seja verdadeira. Por isso, a segunda condição a ser atendida para que haja conhecimento é a verdade. Não basta um sujeito crer. É preciso ter uma crença verdadeira. Mas o que é a verdade? A resposta que adotei no segundo episódio dessa temporada, quando lancei esse mesmo problema filosófico, foi através da teoria correspondencial da verdade. A teoria correspondencial da verdade defende que uma proposição é verdadeira se ela corresponde com a realidade. Em outras palavras, se o pensamento expresso na proposição retrata com exatidão a realidade como ela é, então a proposição é verdadeira. Ter uma crença e ela ser verdadeira é necessário para que haja conhecimento, mas não é suficiente. É possível que uma crença seja verdadeira por um golpe de sorte, por exemplo. Quer ver? Imagina que esteja chovendo muito, mas muito mesmo. Imagina agora que faço uma aposta valendo R$20 com a minha mãe sobre o seguinte: daqui a 5 segundos, um raio vai cair bem pertinho de casa. Ela aceita, claro, porque ela não é besta. Eu ligo o cronômetro e 5 segundos depois, perdão pelo susto. Perdão mesmo. Mas, ainda que fosse algo altamente improvável, a minha crença sobre um raio cair bem perto de casa 5 segundos depois acabou sendo verdadeira. Mas, olha que estranho. Eu apostei a partir de uma crença sem qualquer boa razão em suporte a ela. Mesmo assim, por um grande golpe de sorte, a crença acabou por se tornar verdadeira. Quando dizemos que sabemos algo, soa estranho ou desagradável dizer que o que sabemos é algo originado da sorte de nossa crença ser verdadeira. Assim, intuitivamente, conhecimento
nos parece algo mais seguro que isso, não dependendo da sorte, por exemplo. Por isso, é preciso de uma terceira condição. A terceira condição a ser atendida para que haja conhecimento é a justificação. Mas o que é a justificação? No terceiro episódio dessa temporada, assim caracterizei esse conceito filosófico. A justificação cumpre o papel de dar um suporte adequado a uma crença, dando assim maior garantia sobre a verdade da crença. É mais provável uma crença ser verdadeira quando temos boas razões, provas ou evidências a seu favor. Por exemplo, quando digo que vai chover, a crença de que irá chover é mais e mais verdadeira quando a justifico verificando na internet sobre a previsão do tempo em mais de uma fonte, inclusive, e todas elas apontam uma alta probabilidade de chuva, assim como indicam uma maior presença de nuvens carregadas no céu, elas estão mais juntas, mais escuras, e também um vento mais frio no ar. Sabido quais são as 3 condições para a existência do conhecimento, e repetindo, estamos falando aqui de conhecimento como conhecimento proposicional. Quando alguém te perguntar o que é conhecimento, responda o seguinte: Conhecimento é a crença verdadeira justificada. Essa é a definição tradicional de conhecimento. O conhecimento é a crença verdadeira justificada. De maneira mais precisa, um sujeito conhece uma determinada proposição se e somente se 1. O sujeito acredita nessa proposição. 2. A proposição é verdadeira. E 3. O sujeito está justificado em acreditar nessa proposição. O conhecimento, portanto, é um conceito construído com base em outros 3 conceitos: a crença, a verdade e a justificação. Cada um deles é necessário e todos os 3, em conjunto, são suficientes para um sujeito dizer que tem conhecimento de uma certa proposição. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Esse é o 4º episódio da primeira temporada do podcast que trata sobre epistemologia. Finalmente falei de conhecimento. Finalmente. Poderia ter começado a temporada chutando o pau da barraca e falando logo sobre conhecimento, mas eu resolvi ir com calma e primeiro fazer um episódio por vez, introduzindo cada um dos 3 conceitos envolvidos na definição de conhecimento, que é a crença, a verdade e justificação. Então, assim, eu espero que essa estratégia tenha funcionado bem. Por isso, eu deixo o meu agradecimento a todos os mecenas desse podcast: Laira Maressa, Felipe Weise e Elia Poliano. E também temos 2 mecenas anônimos que apoiam esse podcast na surdina. Olha, obrigadãozão mesmo, assim, muito, muito, muito obrigado. De verdade, de coração. E se você quer apoiar financeiramente esse podcast, é só fazer uma doação. E pode ser de qualquer valor ou através da assinatura mensal de R$5. Então, com um valor qualquer, ou R$5, você consegue contribuir financeiramente com esse podcast. A doação, ela é somente via Pix, mas a assinatura tu pode fazer pelo PicPay, pelo Apoia-se e também pelo Pix. E se você estiver interessado, você encontra todas as informações de apoio financeiro no link esclarecimentopodcast.com.br/financie. E se você não puder apoiar financeiramente, você pode apoiar nos acompanhando, interagindo e compartilhando através da rede mundial de computadores. Você pode fazer isso seguindo o podcast no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast: Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher e Castbox.
ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook e Instagram é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. E seguindo a tradição, esse episódio está fundamentado em algumas referências. E como são muitas, eu vou falar só das principais. A princípio, eu me baseio nos 3 episódios anteriores dessa temporada. Além disso, eu destaco o capítulo Análise do Conceito de Conhecimento Proposicional do livro Epistemologia, uma introdução elementar, que é de autoria do Giovanni Rolla. Além disso, eu também destaco o capítulo Epistemologia do livro Filosofia, uma introdução por disciplinas, que é de organização do Pedro Galvão, e o capítulo é da Célia Teixeira. Claro, todas as referências podem ser consultadas no post desse episódio no site do podcast. Então, só ir lá no site esclarecimentopodcast.wordpress.com. Por fim, foi usado nesse episódio alguns efeitos sonoros e trechos de áudio dos seguintes canais do YouTube: Band Amazonas, TV A Crítica, Ligolab Caltech Meet, Merfer Vídeos B, Um Pouco Sobre Tudo, Jornalismo TV Cultura e Jornal da Record. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.